E mesmo depois da crucifixão, tempos depois, nos fala Humberto de Campos, no capítulo 38 do livro Contos e Apólogos. Diz Humberto de Campos que a casa do caminho vivia repleta de pessoas pedindo auxílio. Eram mães cujos filhos haviam falecido, eram filhos órfãos, eram doentes de todas as espécies, alienados mentais, na linguagem de Humberto de Campos, que chegavam constantemente. E num dia em especial estava Pedro, prestimoso, atendendo a essas pessoas. Mas talvez, diz Humberto de Campos, fosse pelo cansaço de horas a fio atendendo, o apóstolo Pedro se mostrava um pouco irritadiço. E começou, de certa forma, a estabelecer ou a mostrar os erros alheios e a estabelecer juízos de valor. E ele diz ali, cansado, para o seu ajudante, Zenon, diz a ele: Zenon, aquele homem que vem com os braços estendidos, com a mão ressequida, é Roboão, o miserável que açoitava a sua mãe com essas mãos. É justo que agora ele padeça por isso. E afasta de mim, disse ele a Roboão. Depois ele diz: vê aquela senhora com o corpo cheio de feridas? Ainda ouço até hoje os gritos dos seus escravos sendo açoitados por ela. É justo que ela padeça também. Vê aquele outro, já idoso, alquebrado, paralítico? Aquele roubava o ceitio das viúvas. É justo que agora ele pague. E assim ele continuou fazendo, estabelecendo juízos de valores até o final do dia. Já no final do dia, depois de tudo atender, ele já estava fechando a casa. E quando ele se coloca para fechar a casa, lhe aparece um andarilho. E esse andarilho aproxima-se de Pedro, toca-lhe, e Pedro imediatamente diz a ele: por que chegaste a esta hora, que já estou a fechar a casa? Fala-me o que queres, avia-te depressa, pois preciso ir embora. E o andarilho nada falou. E Pedro observou as mãos do andarilho sanguinolentas, e observa os pés em sangue. Mas percebe que nos pés havia a marca de 2 cravos. E olhando as mãos e fitando os rostos, seus olhos se abriram e ele viu o olhar compassivo e disse: Senhor, o que queres do teu servo? E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, nós não fomos chamados para atender as almas puras do caminho. Rogo-te a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. Peço para os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. Essa é a caridade, tal qual entendia Jesus. Esse é o amor do exercício do amigo compassivo. Esse é o sentimento que ainda buscamos.